Estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais difíceis de nossa história contemporânea. Hoje, dia 13 de junho de 2020, dia em que gravo este vídeo, já são mais de 400 mil mortes em todo o planeta por causa do coronavírus. E aqui no Brasil, já são mais de 42 mil vidas ceifadas por causa dessa doença. Para piorar, em meio a todo esse caos, aqui a gente vive também uma grave crise política, com alguns grupos cristãos assumindo um lado da história. Alguns deles defendendo, por exemplo, intervenção militar, defendendo posições radicais e sendo bastante radicais na maneira de expor o seu ponto de vista. Por isso, para tratar sobre esse tema, eu decidi conversar com um pastor, um teólogo, pastor de Igreja Batista, o pastor Arthur Isaac. E essa conversa resultou num excelente bate-papo que você acompanha a partir de agora. E se ao final desse vídeo você gostar desse bate-papo e concordar, deixa aí o seu joinha e não se esqueça também de se inscrever no canal, porque aqui a gente está sempre debatendo novos temas, contando histórias, beleza? Então vamos nessa. Pastor, prazer falar com o senhor aqui agora para falar de um tema complexo. A sua missão não é fácil não hoje aqui, viu? Tá certo, manda ver. Eu vou ver o que eu consigo fazer, né? Falar com você aí. Em Para primeiro mim é uma lugar, alegria poder pode... estar aqui com você, a gente poder estar conversando e colaborando com o pensamento do Brasil, do momento que o Brasil está pensando, né, através do teu canal aí no YouTube. Eu considero que de uns tempos para cá houve uma mistura de religião e política de uma maneira muito errada. E assim, no Brasil meio que é como se a religião tivesse assumido um lado político. E infelizmente, política está muito envolvida com a situação que a gente está vivendo agora, nessa crise, nessa pandemia. E aí eu pergunto ao senhor, qual o papel do cristão no meio desse caos que a gente está vivendo? Ok. A pergunta desafiadora, né, para a gente responder. Então, eu vou responder naquilo que eu entendo, naquilo que eu compreendo. É uma posição não institucional, é uma posição de um cristão. Eu exerço, como você tem colocado aí, eu exerço a função pastoral na igreja. Eu acredito que a função pastoral, ela não. Eu acredito que as funções na igreja, independente que seja pastoral ou não, elas não são hierárquicas, mas são funcionais, né, a estrutura de função do funcionamento da igreja. E aí, então, uma resposta daquilo que eu entendo, mas não é uma resposta representando uma instituição, mas representando o cristianismo a qual eu entendo. O cristianismo, o grande desafio do cristão é fazer com que o seu cristianismo, né, o meu cristianismo, ele não entre na polarização que se tem na política, né? Ele não mergulhe nessa polarização. Existe uma proposta na polarização política e essa proposta é que você tem que escolher definitivamente um lado. Ora, o cristianismo, ele nasce do evangelho. O cristão, ele já tem um lado. E o lado dele é o lado do evangelho. Agora, ser cristão não é ser despolitizado. E aí a gente precisa ter esse cuidado também, né? Existe esse extremo da despolitização do cristão, ou seja, o cristão é aquele que não pensa política. Não, o cristão ele não é um extraterrestre. O fato de você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida não lhe torna alguém que não seja humano. Pelo contrário, a ideia do cristianismo é a ideia redentora da humanidade, né? A ideia de uma restauração humana, e não você se tornar um desumano, extraterrestre, uma pessoa à parte do que está acontecendo na humanidade. Então, o cristão ele precisa tomar posições políticas
sem entrar ou sem se misturar com a politicagem, né? Quando eu falo em politicagem, é que você tem uma política partidária que muitas vezes é uma política rasteira, né? Muitas vezes é uma política baixa, né? Que exige de você uma posição total, ou seja, ou você é totalmente de esquerda ou você é totalmente de direita. E eu acho que esse é o desafio do cristão, o desafio dele entender que o conteúdo social, o conteúdo político, o conteúdo também, ele é um conteúdo espiritual, mas o conteúdo social, o conteúdo político do cristão é o evangelho. Então, nesse entendimento, o que é que eu entendo, Vanderlei? Eu acredito que o cristão ele pode olhar para políticas da esquerda e entender que existem políticas da esquerda que dialogam, que se aproximam com o evangelho. E o cristão ele tem que apoiar essas políticas, ele tem que reconhecer essas políticas como políticas que se aproximam do ideal da justiça. Se tem um livro que fala de justiça, é a Bíblia, né? Se você lê os profetas menores, se você lê os profetas, o período profético de Israel, se você observar as ações, o ensino de Jesus, você tem um ensino pautado na justiça. Então, um cristão ele não pode ser ele não pode ser a favor de injustiça, né? Todo tipo e qualquer tipo de injustiça é antibíblico, é anticristão. Então, eu preciso me posicionar a favor dessas políticas de justiça, né? Então, aquilo que a esquerda faz como política de justiça, aquilo que a esquerda faz como política que dialoga com o evangelho, eu vou aplaudir. Agora, aquilo que a esquerda defende e que não dialoga com os princípios do evangelho, e que não estão de acordo com o direcionamento do evangelho, isso eu vou me distanciar, eu vou me posicionar me distanciando. Da mesma forma com a direita, né? Ações na direita que podem dialogar com o evangelho, que dialogam com o cristão, eu vou reconhecer essas ações. Agora, há ações na direita, discursos na direita, como há discursos na esquerda, que não dialogam com o evangelho. E nisso o evangelho, o cristão, ele precisa estar livre, né? E quando eu digo livre, justamente você precisa estar à parte das instituições que tentam lhe engolir, né? Dessa polarização que tentam lhe engolir, para que você também seja um crítico. Então a igreja, ela tem esse grande desafio, porque o que eu vejo é que quando você se envolve diretamente com a instituição, quando você abraça um pacote como verdade, que não é o evangelho, você acaba perdendo a sua voz crítica. E para mim isso é um perigo muito grande, porque a igreja, ela foi chamada por Deus para ter uma voz profética aqui na terra. Ela precisa ter uma voz profética. E entre essa voz profética está a denúncia da injustiça, a denúncia daquilo que está contra ao desejo do Criador, né? Então, pastor, mas a gente sabe que desde essa polarização, quem entende de marketing político sabe que é comum na política escolherem um inimigo comum. E a partir desse inimigo comum passar a unir grupos em prol de uma causa, vamos colocar assim. E a gente sabe que nessas eleições, praticamente vamos colocar 2018 para cá, houve colocaram os temas da moralidade em primeiro lugar nessa discussão. E meio que para alguns segmentos colocaram a esquerda, vamos botar assim, como anti-evangelho. E é aquela visão de que a gente sabe que muitos segmentos evangélicos apoiaram a eleição de Bolsonaro e tudo mais. E a gente vê vários grupos agora da igreja defendendo intervenção militar. Como a gente viu, por exemplo, um grupo em Brasília fazendo gestos que se assemelhavam ao Ku Klux Klan, né? E muitas das pessoas se dizendo cristã. E aí é esse conflito que eu acho que eu peço ao Senhor para me ajudar aí. Onde é que está o cristianismo nesse negócio louco? Bom, a gente precisa, então, em primeiro lugar, a gente precisa separar uma coisa, né? Ou entender, ou tentar compreender uma coisa. Existem dois tipos de cristianismo, né?
Existe o cristianismo bíblico, ou o cristianismo respaldado na mensagem de Jesus, né, respaldado nos evangelhos. Então, veja, alguns termos que nós usamos para denominar esses que seguem Jesus Cristo, eles começam a entrar em desuso, né, ou em conflito, porque justamente por esses escândalos que você está colocando, né? Ou seja, como é que um cristão pode apoiar uma ditadura, né? Mas acontece, né? A história e os movimentos históricos ao longo da história da igreja, se você pegar a história da igreja, e ao longo dessa história você vai ver movimentos acontecendo que engoliram a igreja. A igreja foi totalmente tomada pelo poder em alguns momentos da história, ou seja, o poder corrompeu a igreja. Em alguns momentos da história, em nome de uma moralidade, né, eu coloco aqui entre aspas, por quê? Porque era uma meia-verdade. A ideia não era de restauração de todas as coisas, mas a ideia era de um poder centralizado, onde a igreja poderia continuar, né, se não na cadeira do poder, mas continuar influenciando pelo poder. Então, ao longo da história da igreja, o poder ele sempre foi tentador para a igreja, né? Sempre foi tentador para a igreja, né? Sempre foi usado como instrumento de tentação e algumas vezes derrubando a imagem da igreja. Então, existe um evangelho histórico, um evangelho, um cristianismo histórico, um cristianismo cultural, mas existe o cristianismo das escrituras, que sai das escrituras, que sai da vida de Jesus Cristo. E se você for comparar esses dois evangelhos, essas duas direções aqui, essas duas referências, uma histórica e outra saindo das escrituras, elas são bem diferentes e com propostas bem diferentes. Por que eu digo isso? Porque se eu não diferenciar isso, eu vou estar no erro da generalização, do pacote. Os evangélicos apoiaram a ditadura, nem todos os evangélicos apoiaram a ditadura. Nem todos os evangélicos apoiam a atrocidade. Nem todos os evangélicos apoiam o que tem acontecido ultimamente no Brasil, né, de perseguição, dos fake news. Nem todos os evangélicos do Brasil, eles são adeptos a fake news. Então, existem evangélicos no Brasil que procuram, né, de uma forma piedosa, viver o que a palavra de Deus diz. Agora, a gente precisa entender que a gente não está no mundo perfeito, né? A gente, como cristão, a nossa visão é que a gente vive num mundo pós-queda. E no mundo pós-queda você tem alienações. Alienações tanto na direita como na esquerda. Você tem alienações. O desafio do evangelho, né, o desafio cristão, da cristandade hoje, é ter uma posição pelo evangelho, né? Então, fugir dessa proposta da falsa moralidade, né? O evangelho tem uma ética, o evangelho tem um princípio moral, isso é claro, não tem como você não se posicionar, mas, sabe, o evangelho tem um princípio de ação sobre a vida do outro. E a isso a gente não pode abrir mão, que é de amor, que é de abençoar. Então, toda vez que a igreja ela abre mão de amar e de abençoar, seja quem for, a igreja está abrindo mão dessa forma, desse princípio orientador de viver o evangelho. Então como é que a gente sintetiza aqui o tema do nosso bate-papo? O papel do cristão durante a crise e em meio à pandemia. Qual que é o papel do cristão nesse momento agora? O que é que o cristão deve fazer? Bom, o cristão, ele deve ações práticas, né? O cristão, ele deve orar, né? Isso é uma ação de todo cristão, isso é uma praticidade de todo cristão. O cristão, ele deve olhar para as escrituras, né? Não apenas se influenciar pela força do momento, né? Não se influenciar pelo marketing do momento, pela força do momento,
Mas o cristão tem que voltar os olhos às Escrituras, voltar os olhos a Jesus Cristo. E amar o pecador, né? Amar, porque ele é um pecador amado por Deus. Né? Eu não amo um pecador me diferenciando dele, se eu não fosse um pecador. Pelo contrário, né? O cristão, ele ama o pecador porque ele é um pecador amado por Deus. Ou seja, eu amo um pecador porque eu experimento como pecador, que eu sou, eu experimento o amor de Deus. E essa experiência de ser amado por um Deus santo e justo, mas amoroso para comigo, ou seja, um Deus que é santo e justo, mas capaz de amar um pecador como eu. Essa experiência é que eu levo para o outro. Né? Então, a posição do cristão, ela é de abençoar, de amar o próximo. Né? De se posicionar a favor da justiça, né? De ser contra toda e qualquer injustiça, e de se posicionar a favor da justiça, que é revelada pelo amor de Deus. Até porque Pelo amor de Deus. esse cenário que a gente coloca sempre com um líder político, e aqui eu não estou me referindo a qualquer líder que seja, a ideia não é essa. Mas quando a gente coloca uma liderança humana acima do bem e do mal e de toda a verdade, isso se assemelha ao fascismo, né? E a gente viu isso aí ao longo da história, que foi assim que um Hitler da vida ascendeu, né? Com certeza. Existem princípios nas escrituras, Vanderlei, princípios bíblicos, que você nota de cara quando você vê um grupo cristão deixando esses princípios. Por exemplo, a ideia de supremacia racial. Você não encontra isso em nenhum lugar das Escrituras. A Bíblia ela começa com a informação dizendo que Deus, ele é o Criador de todas as raças, de todos os homens, de todo ser humano. É um só Deus, ou seja, a Bíblia começa, a ideia de um só Deus é a ideia de uma unificação de raça. A ideia de um só Deus é a ideia de que não há diferença nenhuma criacional, com o propósito da criação, com propósito para com o outro. Não há diferença nenhuma entre eu e qualquer outra pessoa, e qualquer outra raça. Nenhuma. Então, quando você vê um grupo de cristãos defendendo de forma direta ou de forma indireta, ou seja, apoiando quem defenda a diferenciação de raça, ou supremacia de raça, isso não é cristianismo. Isso ou fazendo algum movimento que lembra o Ku Klux Klan, né? Que era o grupo da supremacia. Exatamente. Então, um outro ponto é movimentos cristãos, ou que se denominam movimentos cristãos, mas que não é, de fato, mas movimentos cristãos que escolhem pessoas para fazer um papel messiânico, de libertador, né? Aquele que vem corrigir todas as coisas, aquele que vem a colocar todas as coisas em ordem, quando você escutar esse tipo de discurso, como cristão, fuja disso, porque só existe uma pessoa nas Escrituras que a Bíblia ela coloca sobre as costas dessa pessoa aquele que vem consertar todas as coisas, que é Jesus Cristo. Ou seja, é uma pessoa que veio à Terra, um Deus que se encarna, mas há 2000 anos atrás isso aconteceu. Não vai acontecer mais, já aconteceu. Ninguém vai tomar essa posição. Então, só eu coloquei dois exemplos aqui, mas teria talvez outros, mas são alguns anomalias dentro de grupos que se denominam cristãos, que você percebe claramente que esses grupos há muito tempo, ou nunca aconteceu isso, né, na vida deles, de olhar para as Escrituras, de olhar para os Evangelhos. Né? Existe uma ignorância bíblica, um analfabetismo bíblico extremamente grande, uma superficialidade, né, do conhecimento do Evangelho, da vida de Jesus, extremamente grande entre esses grupos. Você vê claramente isso nos discursos. É percebível, muito claro nos discursos.
Pastor, eu não sei por qual motivo, mas também é muito comum a gente ver nos grupos cristãos algumas teorias da conspiração. Como eu já vi algumas coisas circulando no Facebook, como, olha, esse vírus foi criado na China por causa que é um governo comunista que quer implantar o comunismo no mundo e é o cenário perfeito para a vinda do anticristo. Então, assim, o que o senhor acha disso? Ah, bom, Primeiro, tem lógica? Tem lógica alguma é coisa assim? Ou não? uma outra verdade, assim, a igreja, ela é um recorte da sociedade, né? Ela não é, como eu falei no início aqui, ser cristão não é ser um extraterrestre. Então, essa ideia de gostar de teorias da conspiração, ela realmente ela abraça alguns grupos cristãos, né? Mas abraça outros grupos também, né? Não cristãos, né? Pessoas que gostam disso, né? Pessoas que gostam desse fatalismo, né? Eu acho que talvez dentro do cristianismo, dentro da corrente do pensamento cristão, você de repente tem algumas escatologias, né? Ou seja, alguns pensamentos de fim dos tempos, né? Apocalípticos, que têm uma tendência a serem fatalistas. E talvez essas pessoas, por lerem alguma coisa nesse sentido, ou por em algum momento ter tido o contato com algum estudo, com algum ensino nesse sentido fatalista de todas as coisas, que mais uma vez eu digo, não é o pensamento, não é aquilo que as escrituras ensinam. As escrituras mostram e revelam de uma forma muito clara que o mundo está correndo para algo melhor, né? O mundo está correndo para um processo redentor de Deus, ou seja, Deus está num processo de redenção, transformando todas as coisas. Então, não está piorando. O mundo está em um processo de melhorar, né? De melhorar. Então, mas Então, se a gente for falar sobre escatologia, a Bíblia mesmo fala que os tempos que viriam pela frente, que dessem sinais da volta de Cristo, seriam tempos catastróficos. Então, assim, a gente estaria vivendo sinais disso aí? não, eu creio que o processo que a gente tem vivido é um processo, e o que a Bíblia ela coloca como processos finais, são processos, consequências da queda do homem. Né? O pensamento de queda das escrituras é que no pecado daqueles que representavam a raça humana, que foram criados por Deus, Adão e Eva, o pecado não afetou apenas Adão e Eva, o pecado não afetou apenas a humanidade, mas toda a estrutura da criação de Deus foi afetada pelo pecado. Então, o pecado afetou psicologicamente o homem, o pecado afetou teologicamente o homem, ou seja, o pecado pensava dele mesmo, da sua identidade pessoal, como criatura, como alguém que foi criado por Deus, e para representar, né, a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, a ser um representante desse Criador aqui na Terra, cuidando, cultivando, fazendo a cultura acontecer aqui na Terra, aprendendo, amadurecendo. O pecado afetou psicologicamente o homem, o pecado afetou sociologicamente, que uma vez que eu sou afetado psicologicamente, eu começo as minhas relações são afetadas com o próximo. O pecado afetou fisicamente, ou seja, o nosso corpo físico já não é o mesmo, a terra já não é a mesma que foi criada, existe uma pressão do pecado sobre ela. Então, o pecado que acontece lá no início das Escrituras, lá em Gênesis 3, a narrativa dele, né, é algo que afetou toda a criação, afetou tudo, né, toda a criação de Deus, toda a criação de Deus. Então, as doenças, algumas tragédias que acontecem, elas acontecem diante de um mundo pós-queda, não de um mundo perfeito, né? Talvez algumas pessoas, a gente quer um mundo perfeito. Por quê? Porque a gente veio, a raça humana, ela veio de uma estrutura perfeita, mas ela saiu dessa estrutura. Por isso que esse desejar a boa vida, né? O desejo da boa vida, quem é que não deseja a boa vida, né? Acho que só uma pessoa louca, uma pessoa que não tem uma total consciência do ser, deseja ter uma vida boa.
A questão é o que é boa vida para você, né? Essa é a grande questão que a Bíblia ela redireciona essa ideia de boa vida com a ideia do reino de Deus, a ideia de Deus, de um reino de justiça, de um reino de equidade, de um reino de amor, né? De um reino sem dor, né? Mas até lá, né? O homem continua a desejar essa boa vida. Mas aí, se a gente colocar Mateus 24, por exemplo, onde Jesus descreve o cenário que estaria desenhado para o retorno dele. A gente pode dizer que esse caos que a gente está vivendo é um forte sinal da volta de Jesus e que essa volta estaria bem próxima? Eu não creio, Vanderlei. Aí é uma. Mateus 24, você tem duas linhas de interpretação, né? Então, quando eu leio Mateus 24, eu vejo Mateus 24 acontecendo ali nos 70 depois de Cristo, com a invasão de Roma e a destruição total de Jerusalém, um pouco mais na frente, ou seja, eu acredito que Mateus 24 já aconteceu. Isso é uma forma de você interpretar Mateus 24. Existe uma outra linha escatológica que interpreta Mateus 24 de uma forma diferente, né? Mas eu não creio que você olhar para uma pandemia, para um vírus como esse, porque imagine quantas pandemias a Terra já passou e quantas vezes a mente religiosa ela produziu essa ideia de fim dos tempos. Toda vez que acontece uma catástrofe, toda vez que acontece uma tragédia, é inevitável esse tipo de estrutura de pensamento religioso trazer a ideia de que é o fim dos tempos. Mas a Bíblia diz de uma forma muito clara, muito mais clara do que sinais, Jesus vai dizer que ele mesmo não sabe nem o dia que ele vai voltar, né? Quando Jesus ele ascende ao céu e os discípulos estão ali, né, olhando aquela cena de Jesus entrando no céu, penetrando ao céu, e eu creio que o céu é um lugar, né, paralelo a esse lugar que nós vivemos aqui, os anjos do Senhor dizem assim, olha, o que é que vocês estão fazendo olhando para ele entrando ao céu? Né? Da mesma forma que ele entrou aos céus, ele vai voltar. Então, os anjos estavam dizendo aos discípulos que, ó, vocês têm uma missão a fazer na terra, né? Esqueçam um pouco o céu e vão viver o evangelho na terra, né? Porque a proposta de Deus é de redenção para a terra, não é de redenção para o céu. Você não precisa de redenção. Quem precisa ser restaurado e restaurar todas as coisas é a terra. E Deus tem, através do evangelho, convidado a sua criação, né? Nós, seres humanos, a fazermos parte desse projeto redentor, né? De amar mais, de restaurar, de cuidar da criação, de restabelecer as relações pelo amor, né? Um pelo outro, né? De abençoar o outro, de restaurar as nossas relações através do amor, né? Da compreensão, mas ao mesmo tempo num mundo pós-queda. Nós não vivemos num mundo perfeito. Então, para mim, o vírus, né? O Covid-19 é a consequência de um mundo pós-queda, que pode ter vírus fatais, né? Desde que Jesus voltou e ele veio à Terra e ele penetrou na nossa história, desde que Deus decidiu entrar na nossa história, através de Jesus Cristo, é que iniciou-se um processo de restauração no mundo, a partir do coração daqueles que se entregam ao Evangelho, né? E que começam a experimentar essa transformação interna. Mas essa transformação interna, essa sementinha de mostarda que é plantada em nós, ela vai crescendo e ela vai impactando a quem está ao nosso lado, nas nossas relações. Né? Pastor, eu acho que até a igreja está aprendendo muito com esse momento, né? Porque as igrejas tiveram que fechar e a igreja da qual onde o senhor é líder, por exemplo, não fez nenhuma objeção, não fez... Realmente observou para as ordens das autoridades e fechou a igreja e teve esse comportamento e entende que isso é algo necessário. Não fica desdenhando da doença e nem desafiando achando que se isolar é falta de fé, né? Sim, sim. Eu acho que a fé em Deus, ela não produz a arrogância, né? A fé em Deus ela não pode produzir um conhecimento
aliás, um desconhecimento de si próprio, né? Então, muito pelo contrário, eu acho que a fé em Deus, ela produz um autoconhecimento de si próprio, né? Quando eu creio em Deus, a ideia de eu ser uma criatura totalmente dependente e muitas vezes indefesa de tudo, isso cresce em mim, né? Então, isso é uma coisa que acontece, né? Isso tem sido um desafio na fé cristã, né? A fé, ela não nos torna soberbo. A fé, ela nos torna humildes, né? Nós reconhecemos os nossos limites. Nós não somos deuses, né? Para enfrentar um vírus que mata, né? Uma outra coisa é um princípio também de obediência. E um princípio de obediência, né? Às autoridades, né? Porque quando a autoridade, a gente entende que toda autoridade é posta ali ou permitida por Deus, o que a gente está querendo dizer com isso é que enquanto aquela autoridade ela defende os seus, enquanto aquela autoridade ela preserva, ou seja, age como se agisse com a mão de Deus, ela age na prevenção da vida, que é o princípio, né, básico do cristianismo, preservar a vida, né, manter a vida, preservar a vida, a gente está sujeito a essa autoridade. Né? A gente precisa entender que muitas vezes a autoridade toma ações e são ações para nos defender, para nos guardar. Né? Então, isso tem sido um desafio para a igreja. Né? Um desafio para a igreja. A gente é uma igreja que entende os nossos limites, que respeita as autoridades e que não tem nenhuma dificuldade, que não deve ter, com a ciência. Porque a ciência é produto da criação de Deus. Como é que você imagina o pós-pandemia? É difícil a gente imaginar os cultos sem o aperto de mão, sem o abraço, sem o calor humano ali dos irmãos. Mas como é que você imagina que vai ser isso logo no começo, assim? Vai ser bastante isolado, com máscaras? Como é que vai ser esse negócio? Vai ser. A pandemia, tanto a pandemia e a pós-pandemia, ela vai causar mudanças, né? Mudanças. Eu creio que algumas mudanças, elas vieram para ficar, elas não vão deixar mais de existir, mudou mesmo. É o que as pessoas estão chamando de um novo normal, né? Ou seja, ou você se adapta e encara logo o novo normal, aceita o novo normal, ou você vai ficar sempre aquela pessoa chorando, olhando para o retrovisor e tentando encontrar em algum momento aquele tempo antes da pandemia que vai voltar e não vai mais voltar. Né? Não vai mais voltar. Então, eu acredito que o avanço da tecnologia, usar as tecnologias em função da propagação do evangelho, de estar próximo do irmão, mesmo que seja online, de eu dar uma palavra, né, ou seja, de um contato mais com uma pessoa ou outra, isso vai ficar, né? A nossa igreja agora vai ter uma experiência agora de fazermos uma assembleia, a igreja que a gente, para tomar decisões, a gente toma decisões em assembleia, né? Ou seja, a figura do pastor, como eu disse, é funcional, ela não é hierárquica, e quem governa a igreja aqui é a igreja em assembleia junta, né? Nós vamos ter agora, quarta-feira, uma experiência de uma assembleia virtual. Então, de repente, é uma experiência que vem para ficar, né? Para que a gente tem que fazer uma assembleia presencial, se nós podemos fazer agora uma assembleia virtual. Então, eu acredito que são coisas que devem chegar para ficar. E no pandemia, a volta, ela vai ser muito limitada, Vanderlei, muito restrita, né? Você vai ter que usar máscara, você vai ter que ter um espaço da cadeira, entre uma cadeira e outra, entre 1,5 m e 2 metros. Então, a quantidade de pessoas que você colocava dentro de uma sede, de um auditório, para realizar o culto, você não vai conseguir mais colocar aquela mesma quantidade. Então, ou você tem uma estrutura para fazer vários cultos, isso é muito cansativo, ou eu, particularmente, acredito que muitas igrejas vão, principalmente as igrejas maiores, com mais membros, elas vão continuar online nesse processo de transição até, de repente, chegar a vacina. Porque, vejam, você vai ter um distanciamento muito grande, você vai ter máscara, não vai ter cumprimentos, não tem como cumprimentar. Então, isso para o irmão que está com saudade de dar um abraço, você ir para um culto presencial, olhar o seu irmão
e você não ter que cumprimentar, você não poder dar um abraço, né? Sem fazer da questão da higienização, ou seja, entre um culto e outro tem que ser todo um trabalho de higienização do ambiente, né? Então, acredito que muitas igrejas, até esse ano, talvez no início do próximo ano, elas vão continuar online, né? Elas vão continuar online. Talvez igrejas pequenas, com 20, né? 20 membros, 30, 50 membros, talvez essas igrejas, respeitando todos esses pré-requisitos, elas possam voltar presencial. Mas mesmo assim, no coração do cristão, é uma dor você olhar para o outro tão perto e não poder abraçar, né? A gente é um povo que gosta de se abraçar, a gente é um povo que gosta de apertar a mão, a gente é um povo que gosta de relacionamento, a gente é um povo que acredita muito nas relações transformadas. A gente acredita muito em mudança do mundo através das relações transformadas. Pastor, que Deus nos ajude a enfrentar esse momento e a vencer esse momento. Obrigado por sua entrevista aqui. Eu te agradeço, Vanderlei, pela oportunidade de poder falar. Espero ter contribuído com alguma resposta que esclareceu, ou que de repente vai trazer aí uma outra pergunta para você no seu canal, e pode repassar para mim, eu vou tentar responder. E tudo que eu falei aqui foi um pouco da minha experiência com o Evangelho, que eu tenho, da minha caminhada cristã, né, e aqui exercendo, né, essa função pastoral nesse momento aqui com a igreja. Eu agradeço, um abraço, Deus continue abençoando você nessa caminhada, nesse seu canal, que é muito bom, é eclético, tem muitas informações, esclarecedor, muito bacana, espaço abençoado. Continue abençoando vidas através desse espaço, meu. Um abraço. E aí, gostou desse vídeo? Você concorda com o ponto de vista aí do pastor? Eu particularmente creio que é assim. O lado do cristão tem que ser o evangelho. Se você concorda, deixa aí o seu joinha e não deixe de se inscrever no canal, tá? Pra gente estar sempre debatendo temas instigantes e falando sobre vários assuntos, e de vez em quando eu deixo aqui dicas de comunicação e marketing. Abraço e até o próximo vídeo.